Gente querida, bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso Evangelho para Além dos Tempos. Essa é a edição número 98. Daqui a pouco já vamos fazer 100 programas, né? Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje, começando os evangelhos do que se chama de ciclo pascual. Nesse primeiro domingo da quaresma, o evangelho lido nas comunidades é sempre o das tentações no deserto. Neste ano, escutamos ou lemos Mateus 4, 1, 11. E aí eu vou chamar aqui o meu querido amigo, irmão Marcelo Barros. Boa. Muito obrigado, Ana Helena. Que alegria estar com você nesse programa. E um abraço especial para você e para todos os irmãos e irmãs que formam conosco essa roda de conversa. Antes de você fazer a sua primeira intervenção, é sempre importante a gente lembrar que esse programa está sendo transmitido para 8 canais, né? TV Causas da Vida, Frei Gilvander, canal do Marcelo Barros, Zé Vicente, Conversa de Paz e Esperança, TV MPC, Vida no Sul e o Instituto Cultural Padre Iosimo, né? É uma rede aí que está se ampliando cada vez mais. Marcelo, para a gente começar a refletir sobre esse evangelho, né? O que tem esse evangelho de importante que, embora o lecionário seja trienal, nesse início da quaresma, lemos esse evangelho anualmente. Por que é essa escolha que é feita? Ana Helena, eu acredito que esse evangelho da tentação de Jesus no deserto é um relato simbólico. É como se fosse uma parábola. Não dá para imaginar que foi real, materialmente, que Jesus saiu do Jordão, foi para o deserto, aí apareceu um Satanás, que a gente não sabe muito como seria, né? E que falou com ele. É um modo como o Evangelho diz que Jesus, antes de começar a missão dele, teve de escolher um caminho, um método, um jeito. E ele tinha 2 alternativas, todas 2 parecendo muito boas. Uma seria o que é normal, ele descobriu ser filho de Deus, então ele usaria isso para a sua missão. Essa era uma alternativa. O que significa isso? Que ele ia fazer uma missão religiosa, baseada no milagre, baseada, enfim, no poder mudar as coisas. E a outra tentativa, outra perspectiva, era uma perspectiva mais profética. O livro do profeta Isaías fala no servo sofredor de Deus. E Jesus poderia escolher esse caminho. Mas os discípulos estavam esperando um Messias forte, líder, capaz de libertá-los do domínio romano. Então, as expectativas eram todas no sentido do poder. E Jesus foi tentado a vida inteira a assumir isso. Então, o Evangelho retrata isso numa história, num conto, numa parábola, quase como se fosse assim, de um momento só,
Jesus é tentado em 3 tentações diferentes, e todas 3 ligadas a isso. O De acordo com o texto, Jesus teve sempre que discernir o que é que o Pai, o que é que Deus quer dele agora. É isso. Muito bem. Você sempre faz um comentário escrito sobre o evangelho, que inclusive serve de base sempre para a gente fazer as reflexões aqui nesse programa. E no comentário seu sobre esse evangelho, você afirma que a palavra tentação não tem o mesmo sentido que tem para nós, né. Então que sentido tem, Marcelo, a palavra tentação nos evangelhos? Desde criança eu sempre escuto que tentação, alguém tentar alguém, é experimental, é uma provação, é quase como se fosse um teste, né, para ver se você cai, é uma provocação. E no evangelho a tentação tem um sentido mais profundo, um sentido de opção, de escolha de 2 caminhos. Qual o caminho que você escolhe? Não necessariamente entre o bem e o mal, porque se perguntar a qualquer pessoa correta, o que é que você quer escolher, o bem ou o mal, ninguém vai escolher o mal. Mesmo quando a gente escolhe o mal pensando no bem que ele pode conter. Então, tentação não é isso. A tentação é: aqui está sua missão, você quer tomar qual caminho? Qual jeito, por onde é que você vai construir essa missão? Isso aí, o tempo todo Jesus foi tentado, e não tentado por um diabo que vem do outro mundo, um espírito, não, foi tentado pelos que estão mais próximos dele. Por isso eu coloquei no título do meu comentário, as tentações às quais nós submetemos Jesus, somos nós. No Evangelho de Mateus, Ana Helena conta que Jesus disse aos discípulos: "Eu vou para Jerusalém e vou ser preso e vou ser morto". E o Pedro disse a ele: "Deus te livre disso, não pode acontecer de jeito nenhum". E o Evangelho conta que Jesus respondeu: "Afasta-te de mim, Satanás, porque você para mim é uma ocasião de escândalo, de tropeço". Então quem estava sendo Satanás naquele momento era o apóstolo Pedro. Tem momentos em que vai ser a igreja, momentos em que vai ser qualquer um de nós que tenta Jesus, que experimenta Jesus, que provoca Jesus para ele cumprir uma missão religiosa. Para mim, por exemplo, quando eu falo Cristo Rei, eu estou tentando Jesus. Ele nunca quis ser Cristo Rei. Então, e tem uma passagem nesse evangelho, Marcelo, que dá a entender que quem empurrou Jesus para a tentação no deserto foi o Espírito Santo, né. E que sentido a gente pode tirar disso? De fato, todos os evangelhos que falam a tentação, que contam, que é Mateus e Lucas, dizem: "O Espírito o empurrou para o deserto para ser tentado". Não que o Espírito tentou, mas ele provocou, ele levou Jesus a ser tentado. O que significa isso? Que o Espírito levou Jesus a decidir qual é o caminho que ele vai tomar. Então é no deserto, e o deserto tem 2 dimensões, tem a dimensão de solidão interior e tem a dimensão de um afastamento. Então, foi no afastamento dos outros e na solidão interior, Jesus teve de responder a esses desafios. Como é que você vai lidar com o poder? Você acha que é preciso poder para poder fazer o amor, a misericórdia, a salvação? Sim ou não? Como é que você vai lidar com o fato de você ser filho de Deus e poder usar isso a seu favor? Você vai usar ou não? Como é que você vai lidar com o fato de que
Você pode, se quiser, ter todos os reinos da terra para você. Será que isso facilitaria a sua missão? Se você fosse dono de tudo? Aí, para o Evangelho de Lucas, é muito claro que o dono de tudo é um espírito do mal, é uma energia negativa, que a propriedade não é uma coisa boa, não está na linha do que Jesus quer. E Jesus teve que responder essas 3 tentações e outras. É, pensando nesse contexto, seguindo aí o seu raciocínio, a gente não pode deixar de observar que até hoje, em nossa igreja, eh, tem muita gente que se baseia, em milagres, né, baseia sua fé em milagres, se baseia acredita que a missão só pode ser feita com dinheiro e com poder. A gente não tem como negar isso, porque está aí a olhos vistos. O que que a gente pode, interpretar disso aos olhos desse evangelho? De fato, a gente vive num mundo onde é uma luta pelo poder. E no plano religioso, o poder religioso é muito pior, é muito mais opressivo do que o poder político ou militar. Se você chega alguém que vem com você com uma arma na sua cabeça e pede para você fazer uma coisa, a opressão é externa, é a arma que está na sua cabeça. Agora, se o pastor diz para você: "Tal coisa é ruim, é negativo, é proibido, e tal coisa você tem que fazer porque isso é correto", essa opressão é interior, é lá dentro, toca na sua fé, toca naquilo que você acredita. Então você, de certa forma, é muito mais vítima, e nesse sentido, é muito sério. Então, hoje, quanta coisa se usa, se diz em nome de Deus. Existe um moralismo sexual que as igrejas praticam e pregam em nome de Deus. Nós temos no Brasil uma bancada que se chama Bancada da Bíblia no Congresso Nacional, que usa a Bíblia, portanto, em nome de Deus, para projetos os mais terríveis possíveis. Então, nesse sentido, é muito importante a gente discernir, a gente ter clareza de que esse não é o caminho escolhido por Jesus. É interessante que o diabo conhece muito a Bíblia, né, e isso fica claro nesse evangelho, né. Tudo que ele diz procura se basear nas escrituras sagradas, né. O que que pode significar isso para nós? Ana Helena, eu penso que essa é um pode significar para nós que as tentações que Jesus sofreu, pelas quais Jesus passou, a igreja em todos os tempos passa, e nós também. Então, de certa forma, as tentações de Jesus são as nossas tentações. Tentações do poder, tentações, digamos, do sucesso, da fama, e a gente tem que ter clareza, a gente tem que ter discernimento. Como é que a gente sabe o que é de Deus e o que é que não é de Deus? Usar o nome de Deus, na história da igreja, padres, bispos, papas, assim como pastores, usaram até para matar, até para condenar herege na fogueira, em nome de Deus. Houve guerras em nome de Deus, as cruzadas. E não somente as cruzadas, existe um movimento fundamentalista que muitas vezes mata em nome de Deus.
no cristianismo, no judaísmo. O Mahatma Gandhi foi assassinado por um religioso hinduísta, fundamentalista. Um ministro do governo de Israel, Begin, foi assassinado por um fundamentalista judeu, e assim por diante. Então a gente tem que estar o tempo todo alerta, quando é que eu sei que é de Deus, quando é que eu sei que não é de Deus. Então, o que é da vida, o que é do amor, o que é da paz é de Deus. O que não é, mesmo se usa o nome de Deus, não é de Deus, é uma tentação diabólica. A palavra diabolos em grego quer dizer divisor. Então, aquele que divide, tudo que divide não é de Deus. Muito bem. Uma última questão aqui é a questão do simbolismo que o diabo traz. A personagem diabo é muito simbólica, né? E no evangelho, principalmente. Você diria, Marcelo, na prática do dia a dia, quem foi o diabo para Jesus? Eu já expliquei primeiro que houve um momento que foi Pedro, que disse a ele: "Não, a paixão não". Houve outro momento que foi a família, que o Evangelho de Marcos, no capítulo 3º, conta que veio tirar ele da missão, porque achou que ele estava fora de si. Então a família o tentou nesse sentido. Maria, José, os irmãos. Houve outros momentos, por exemplo, que foi o apóstolo Tomé. "Você vai para Jerusalém para morrer? Que história é essa? Não vamos não". Está lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Então Jesus foi tentado pelos que estavam mais próximos dele, pelos que queriam bem a ele, não queriam mal, mas teriam tirado ele do seu caminho de missão profética e de servo de Deus. Então, nós hoje podemos tentar Jesus. Quando Jesus propõe uma coisa e nós fazemos outra. Nós tomamos um caminho oposto ao caminho de Jesus. Isso muitas vezes acontece nas igrejas e acontece na nossa vida pessoal. Ou então vamos nos encaminhar aqui para o final do programa. A gente tem que lembrar que durante 25 não, perdão, 21 séculos de história, né, as igrejas cristãs vivem o tempo todo essas tentações, né, que nós comentamos aqui. Quem não compreende o cristianismo social e a inserção em uma espiritualidade libertadora, como continuidade do êxodo bíblico e da Páscoa libertadora, não compreende a cruz de Jesus e fica com o cristianismo que o diabo propôs a Jesus. Então, Marcelo, você pode fazer essas considerações finais, se você quiser, ou falar mais alguma coisa para a gente encerrar o programa. Se Jesus assumiu a tarefa do serviço para a salvação, para a libertação do povo, isso se traduz na Quaresma, em cada ano, na Igreja Católica, na campanha da fraternidade. Em alguns anos, essa campanha, inclusive, é ecumênica e une várias igrejas cristãs. Não é o caso deste ano. Mas essa campanha da fraternidade é como se fosse uma forma concreta de viver a conversão que Jesus nos pede. Este ano, o tema é fraternidade e moradia. E o lema é: "Ele vem morar entre nós". Então, para abrir os olhos da gente para todo o grande, imenso problema de moradia que ainda existe no Brasil. A multidão de pessoas que não têm uma casa digna. Ou que estão na rua, ou que moram em barracos que não são dignos de serem lares, moradia, não permitem, não têm condições.
Então, nesse sentido, se nós somos indiferentes, insensíveis a esse problema, nós tomamos o partido do diabo. E se nós queremos tomar o caminho de Jesus, é o caminho da solidariedade efetiva, organizada, para a gente lutar contra essa situação. Então, boa quaresma para vocês, boa campanha da fraternidade. Então, vamos viver a quaresma, né? E vamos refletir e agir diante da proposta da campanha da fraternidade desse ano, né? Um abraço a todos e até a próxima. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.